Estou aqui de volta e agora eu vou apresentar aqui um cálculo inicial. Vou fazer a demonstração de um cálculo inicial. Então eu entro com o login e a senha, eu clico em novo cálculo. Como eu vou fazer um cálculo de liquidação, eu venho aqui assinar o cálculo de liquidação e vocês vão ver que algumas informações somem da tela, porque as informações que vão sumir é para liquidação de sentença. Então eu clico no inicial, as opções da liquidação de sentença somem da tela. Eu vou entrar aqui com o nome do reclamante, o nome da reclamada. E vou entrar com a data de admissão, 2/2/2015 a 2/1/2018. Tudo bem? Tipo de salário, mensalista ou horista. A maioria de cálculo que a gente faz é melhor fazer por mensalista. Mesmo que você tenha o salário hora, multiplica por 220 e acha o salário mensal e faça por salário mensal. Eu vou colocar aqui R$ 1.500. Divisor de horas 220, demitido ou pedido demissão? Demitido. Calcula DSR, sábado, domingo e feriado ou domingo e feriado? Sábado, domingo e feriado. E eu vou marcar aqui que eu vou calcular verbas rescisórias, hora extra, intervalo de refeição, insalubridade e FGTS. Porque eu quero fazer esse vídeo aqui mais para explicar uma coisa nas horas extras. Muitos de vocês não me conhecem, mas eu já trabalho com sistema jurídico para escritório de advocacia há 25 anos. Eu já tive escritório no centro de São Paulo fazendo cálculo para advogados, né? Aliás, faço até hoje para alguns, mas nem divulgo o que eu faço, porque eu não tenho muito tempo para isso. Mas eu quero explicar uma coisa aqui, principalmente em hora extra. Que a hora extra é a opção mais difícil de se fazer em qualquer cálculo. As outras opções não tem como errar. Então vamos lá. Marquei as opções. Aqui embaixo ele ainda pergunta se eu quero calcular dano moral. Eu vou falar que sim. Qual que é o valor do dano moral? Vamos colocar 10 mil. Como é um cálculo inicial trabalhista, eu não preciso atualizar. E se eu quisesse calcular honorários aqui, eu até calcularia, mas eu não vou calcular. Eu só estou abrindo para mostrar a opção para vocês. Não vou calcular dano moral. Eu clico em avançar. Ele pega o último salário de R$ 1.500 e me coloca da data de admissão até a data da rescisão. Mas ele me deflacionou o salário pelo salário mínimo. Mas se o advogado optar por fazer por tudo R$ 1.500, ele vem aqui em cima e muda para tudo R$ 1.500. Ou se ele quiser ainda ter todos os olerites na mão, ele vem aqui e digita olerite por olerite. Valor de salário mensal mês a mês. Tá? Mas vamos deixar assim. Eu vou clicar em avançar. Ele me abre as verbas rescisórias. Ele já colocou aqui R$ 1.500. No aviso prévio ele já colocou que é 36 dias. Eu quero o aviso. Eu quero 13º. Quando eu anoto o 13º, ele já me marca todos os 13º que teve no período. Eu assinalo só o do ano que é devido, só deve de 2018. Eu quero férias, eu quero abono em 1/3, eu quero o FGTS, eu quero multa do 477, eu quero saldo de salário. Vocês desculpem eu falar assim, mas tem que prestar atenção aqui no seguro-desemprego, que esse seguro-desemprego aqui é só para empregada doméstica. E esse seguro-desemprego aqui é o normal a nível nacional, né? Tem advogado que marca os dois. Poxa, não é erro do sistema, é erro do advogado marcar os dois, né? Então vou marcar só o seguro-desemprego normal, que ela não é empregada doméstica. E vou marcar a multa do 467. Como que anotamos as férias aqui? Vamos falar que nesse período aqui que eu estou demonstrando no sistema, todas as férias são devidas, nunca tirou férias. Ele entrou em 2/2/2015. Então quer dizer que em 1/2/2016 venceu umas férias. E como vai vencer a segunda, eu tenho que cobrar essa em dobro. Eu coloco 60 dias e coloco o valor do salário. Não pode esquecer de colocar o valor do salário. Venceu a segunda. 1/2/2017. Essa também é em dobro. R$ 1.500. E venceu a segunda.
A terceira, 1/2 de 2018. Essa também é em dobro, porque venceu, né? Pode ver que as proporcionais deu 12 dozeavos. Então quer dizer, venceu como se fosse a quarta, né? E colocamos aqui R$ 1.500. Pronto. É isso. As verbas rescisórias. Então, gente, aqui não tem como errar, né? Vamos clicar em avançar. Aí vai vir hora extra. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Prestem atenção numa coisa. Quando se faz um cálculo inicial trabalhista, por favor, não me apure cartão de ponto em cálculo inicial trabalhista. Cartão de ponto só se apura em liquidação de sentença, ainda quando o juiz fala que é para apurar o cartão de ponto. Caso contrário, você tem outras opções aqui. Eu nem vou mostrar aqui por dia. Eu vou mostrar por mês. Nas horas essas mensais ele me dá duas opções. São as opções mais fáceis de se fazer um cálculo inicial trabalhista. Eu já vou marcar os reflexos. Aqui ele me fala, ó, horas mais adicionais ou somente adicionais ou só reflexo. Por que só reflexo? A empresa pagou as horas extras, mas não pagou os reflexos, então tem como calcular só os reflexos. Ou somente os adicionais. Mas a maioria é sempre as horas mais adicionais. Eu vou mostrar aqui no vídeo as duas opções que eu tenho nas horas mensais. Quais são essas duas opções? Informar horas extras por mês e informar horas extras por média semanal. A informar as horas extras por média semanal é a melhor opção para se fazer cálculo inicial trabalhista, e juízes também estão dando muito em sentença. Mas eu vou repassar aqui informar horas extras mês a mês para mostrar para vocês o que é isso. Eu marquei os reflexos. Eu coloco aqui 50% e o período. Vamos lá. 2/2 de 2015 a 2/1 de 2018. E vou colocar 100%. 2/2 de 2015 a 2/1 de 2018. Efetua a proporção, deixa sempre marcado. Descontar horas pagas em valores monetários. A gente apura o número de horas essas devidas, mas tem que descontar o que foi pago no Olerite. Se eu colocar sim, eu desconto pelo valor das horas extras que foram pagas no Olerite. E não, eu desconto pelo número de horas. Então preste atenção, eu marquei horas mensais, informar mês a mês. Quando eu clicar em avançar, eu vou clicar em avançar, ele me abre. E as planilhas vêm aqui em branco o formulário. Por quê, gente? Todo sistema tem que ter isso. Essa opção é aquela opção que me dá a chance de eu achar aqui as horas extras no meu rascunho aqui no papel e depois informar para o sistema. Então no meu rascunho aqui, eu fiz o cálculo aqui no rascunho e apurei que ele fazia 42 horas extras mensais a 50%. Eu vou ali no repete todos e coloco os 42. Ah, domingo! Domingo, ele trabalhava 2 domingos por mês, 8 horas cada domingo, dá 16 horas por domingo. Eu venho aqui e coloco 16 horas a 100%. E aqui nas pagas, é aquilo que eu falei. Se eu tiver que descontar horas essas pagas no Olerite, eu desconto em número de horas. Eu já vou explicar uma outra coisa aqui. Que é umas coisas simples, mas eu vejo que o advogado não consegue ter a noção de saber o que fazer. Vamos falar que esse rapaz foi... ele teve um acidente de trabalho, ficou 3 meses afastado. Então tem 3 meses que não é para ser cobrado as horas extras. Gente, eu só vim aqui apagar, pelo amor de Deus. Eu falo assim, sabe por quê, gente? Porque eu vejo advogado errando nisso. E é umas coisas que, né, não tem como. Né? Pronto, aí resolvida a solução. Ele ficou afastado 3 meses, apaga as horas extras dos 3 meses. Beleza? Aqui eu tinha que clicar em avançar para ele passar para intervalo de refeição. Mas eu vou clicar em alterar dados, que eu quero mostrar a outra opção que eu falei para vocês, ó, horas extras mensais. Eu mostrei essa, né, informar mês a mês. Eu vou mostrar essa aqui, ó, informar horas extras por média semanal. Essas duas, vou repetir, essas duas opções são as duas melhores opções para se fazer cálculo inicial trabalhista. Então, olha bem, tá aqui, eu marquei horas mensais e informar por média semanal. Aí eu venho aqui agora, gente, ó, ele já me fala que é 44, né? O reclamante falava que trabalhava das 8 às 20 horas com intervalo de refeição. Então, ó, 8, 12, 13 e 20 horas. Isso aqui ele fazia 2 dias por mês. O resto ele fazia 2 dias por semana. Ele trabalhava das 8
às 20. O restante dos dias da semana, mais 3 dias, ele trabalhava até às 18h30. Mas já ensinando aqui uma praticidade para vocês no sistema, olha o que eu faço, ó. Eu clico em repetir, ele me abre, me repetiu em todos, certo? Mas 3 dias ele falou que trabalhava até às 18h30, eu venho aqui e mudo 3 dias para as 18h30. Tá? Vocês podem preencher dia a dia, né? E sábado ele trabalhava das 8 às 12, então eu apago aqui. Então, ó, isso é o que ele trabalhava na semana. Eu clico em somar, ele já me deu aqui que ele trabalhava 54 horas e 30. Daqui pra frente o sistema já vai tirar as 44 semanais, vai me achar as horas extras, a média de horas extras por dia e multiplicar pelos dias úteis de cada mês, que eu vou te mostrar na próxima tela. Mas vamos aqui agora falar de domingos e feriado. Vou marcar todos os reflexos aqui. Prestem atenção, vocês estão vendo que aqui, ó, tá aberto só uma coluna porque é referente a essa parte de cima aqui onde nós preenchemos. Agora eu vou marcar aqui, ó, 2 domingos, abriu a parte de baixo. O que eu quero mostrar aqui? Que o reclamante ainda está falando que ele trabalhava 2 domingos, trabalhando 8 horas por domingo. Tem todas as opções aqui, ó, domingos e feriado, então vocês vão ler isso aqui com calma depois. Aí eu venho aqui e coloco, ó, 50% e o período. Opa, deixa eu ver qual que é a data lá em cima. 2/2 de 2015 a 2/1 de 2018. E aqui, ó, 100%. Que são esses 2 domingos. Tem advogado que nem sabe o que é 100% e o que é 50%. Vocês desculpem falar, mas é verdade, eu vejo por aí. Tá? Marquei. Agora eu venho aqui, clico em avançar, ele vai me fazer toda a matemática desse cálculo e já me jogou na planilha. Viu como é fácil? Então, e tem advogado que eu mando assistir os vídeos, acha que não precisa. Briga até comigo, mas tá aí, ó. O vídeo, além de ensinar, é até um curso para determinados advogados. Avançar. Intervalo de refeição. Sabe? Tem advogado que fica lá no menu procurando intrajornada. Sabe que ele não sabe que intrajornada é intervalo de refeição? Não sabe, porque eles perguntam para mim onde está o intrajornada. Poxa. Então vou marcar aqui, ó. Marco todos os reflexos e venho aqui e coloco o período. Vou fazer só o artigo 71. 2/2 de 2015 a 2/1 de 2018. Aqui já está marcando que é 1 hora. Eu marco o artigo. Essas 3, pode ver que eu já tenho os 3 artigos aqui, ó, 71, 284 e 66. As 3 primeiras de segunda a sábado e as últimas 3 aqui, que são, repete os 3 artigos, mas de domingos e feriados. Tudo bem? Gente, outra coisa que eu já vou explicar aqui, por causa da reforma trabalhista, né? Se o reclamante fez o contrato depois da reforma, não vai poder mais cobrar reflexo. E se ele trabalhou 20 minutos, você vai ser obrigado a cobrar só 40. Tudo bem? Isso é regra da reforma trabalhista. Mas vamos fazer aqui que o contrato dele era antes da reforma. Então eu vou cobrar antes da reforma. Marquei, eu clico em avançar. O sistema já vai lá, já me calcula 1 hora extra por dia em cada dia útil e já jogou na planilha. É outra coisa que também não tem como errar. Vamos clicar em avançar. Né? Aí ele vai mudar de tela aqui e vamos para insalubridade. Oi, gente, insalubridade também não tem como errar. Eu marco os reflexos, eu só preciso saber o grau. 10, 20 ou 40%. 20. E o período? 2/2 de 2015 a 2/1 de 2018. Aí ele me pergunta aqui embaixo, salário mínimo ou salário mensal? É salário mínimo. Salário mensal é só quando existe algum decídio coletivo que manda calcular a insalubridade pelo salário mínimo. Então meu sistema está aberto para atender todas as opções. E ele já fala aqui, ó, que ele vai importar o valor do que ele calculou de insalubridade para somar com o salário para cobrar as horas extras. Vou clicar em avançar. Pode ver que ele já pegou o valor do salário mínimo da época, já tirou os 20%. Tá vendo essa opção alterar, gente? Se você precisar alterar alguma coisa que você não clique em voltar na insalubridade, você tem que clicar em alterar dados. Avançar. FGTS. Então, gente, ó, vocês desculpem, né? Alguns advogados aí que eu coloquei essas regrinhas aqui embaixo explicando
explicando o que é FGTS 8 mais 40, o que é FGTS 8, o que é FGTS 40, né? Tem que explicar. Então, já tô, como eu marquei lá que ele foi demitido, ele já me aponta aqui que eu tenho que calcular FGTS mais 40%. 40% é a multa, né? Aí eu clico em avançar, ele já vai me apurar. Outra coisa muito importante, tá vendo? Ele pegou o salário e já tirou 11,2. 11,2 quer dizer que é o FGTS recolhimento mais a multa de 40%. Porque 40% de 8 é 3,2. Então 8 com 3,2 é 40%. Agora tem mês que foi recolhido aqui, que eu não precisava ter calculado, que já foi recolhido. Gente, só pagar os meses que foram recolhidos. E se eu precisar, outra coisa, se eu precisar alterar alguma coisa aqui e voltar lá no FGTS, é aqui alterar dados que eu clico. Vou clicar em avançar. Cada opção tem esse botão alterar dados. Vamos aqui esperar um pouco. Deixa eu ver se eu apertei. Vamos esperar ele mudar de tela aqui. FGTS 40%. Vamos esperar aqui que ele já muda a tela e a gente vai prosseguir aqui na demonstração desse cálculo. Às vezes a internet aqui dá uma oscilada, mas ele já muda de tela e a gente termina esse vídeo aqui demonstrando aqui as opções de verba rescisória, né? Ó, chegou. Como é um cálculo inicial trabalhista, ele não pergunta nada de INSS, de imposto de renda, de juros, de nada. Por quê? Porque é um cálculo inicial trabalhista. Aí eu clico em efetuar cálculo e vamos aguardar do lado direito do botão efetuar cálculo aparecer um botão chamado listar impressões, tá? Essa parte aqui ele demora um pouquinho mesmo porque ele está efetuando o cálculo, tá? Então fizemos esse cálculo aqui: verbas rescisórias mais dano moral, horas extras, onde eu expliquei como se calcula mês a mês ou por média semanal. Calculamos o intervalo de refeição, onde eu expliquei antes da reforma e após a reforma. Calculamos insalubridade e o FGTS de todo o período recolhido com a multa de 40%. Vamos aguardar sair o botão aqui para a gente ver o resultado desse cálculo. Pronto, chegou o botão listar impressões. Vamos clicar no botão listar impressões e vamos aguardar mais um pouquinho que vai aparecer o botão inicial. Vamos aguardar e a gente já vê esse resultado de cálculo. E eu vou querer mostrar para vocês também que a gente fez esse cálculo inicial. O advogado vai pegar esse cálculo inicial com a sua petição inicial e vai entrar com a ação. Depois dos meses, quando esse processo voltar para fazer a liquidação de sentença, a gente vai transformar esse próprio cálculo em liquidação de sentença. Vou explicar isso para vocês já já. Olha aqui, ó. Eu clico aqui no botão inicial. Vamos aguardar aqui sair na tela o resultado desse cálculo inicial. Então, ele já me abriu, ó. Tá aqui, ó. Tudo apuradinho, tudo bonitinho, tá vendo, ó? Olha. Beleza? Então tá aqui. Agora eu vou fechar. Vou clicar no início e vamos aqui em consultar cálculo, né? Está aqui o cálculo da Sônia, salvo aqui dentro do sistema, tá aqui, ó. Tudo bem? Vamos falar que passou alguns meses e eu preciso fazer esse cálculo de liquidação de sentença. O que eu faço? Eu clico em alterar. Aí eu mudo o botão aqui de cálculo inicial para cálculo de liquidação. E aí eu entro com os dados do processo, com o número, com a vara, com a comarca, com a data da distribuição, a verdadeira data da distribuição, né? E eu tenho que vir aqui embaixo também, ó, e atualizar o valor do dano moral. O índice é a data da sentença e o juro é a data da distribuição. Aí eu só vou repassando o cálculo, acertando o que eu ganhei na inicial. Simples, não? Por isso que é bom assistir os vídeos. Aqui de volta. Eu vou fazer aqui
o terceiro vídeo ensinando ainda como se fazer cálculo inicial. Para adiantar, eu já deixei as coisas aqui todas marcadas, né? Eu marquei aqui no verba rescisória, hora extra, periculosidade, adicional noturno, comissão e gratificação, incluir verba mês a mês e incluir verba unitária, né? Vamos deixar o FGTS também marcado, tá? Vamos clicar em avançar. O sistema vai lá, pega o último salário de R$ 1.500 e me joga da data de admissão até a rescisão, onde ele deflacionou o salário pelo salário mínimo, né? Eu já ensinei no outro vídeo como alterar isso daqui. Avançar, vai vir verbas rescisórias. Vou fazer a verba rescisória de novo, que é muito importante mostrar uma coisinha aqui, porque nas férias do vídeo anterior ficou tudo férias dobradas de 60 dias, né? Então vamos aqui, ó. Aviso, 13º, aí eu vou falar que só é devido o último 13º, férias, abono 1/3, FGTS sobre rescisão, multa do 477, saldo de salário. Prestar muita atenção aqui qual seguro-desemprego que tem que marcar. Esse aqui não, esse trabalhador aqui, a Cláudia, ela não é empregada doméstica, então é esse seguro-desemprego, multa do 477. Agora sim vamos calcular as férias. Vamos falar que nesse período nunca foi calculado, ele nunca recebeu férias, são todas devidas. Ele entrou em 2/2/2015, então quer dizer que em 1/2/2016 venceu umas férias. E como vai vencer a segunda, essa se cobra em dobro, 1.500. Venceu a segunda, 1/2/2017. Como não venceu a terceira, como a terceira é proporcional, essa daqui é simples, 30 dias, R$ 1.500, né? Porque daqui, ó, daqui até do dia 2 de fevereiro a 10 de fevereiro, dia 2 de 2017 até 10 de 2017, dá as proporcionais que já estão aqui. E se eu fizer as contas, dá 8/12, mas como nós marcamos que ele foi demitido, ele já colocou aqui a projeção do aviso. Deu para entender, né? Não tem como errar. Avançar. Horas extras. No vídeo anterior eu mostrei horas extras por mês, informar mês a mês e por média semanal. Agora eu vou mostrar por dia útil. Vou marcar os reflexos, todos os reflexos. Ele pergunta aqui, ó, muito importante, se considera os sábados. Eu vou falar que sim. Olha, presta atenção, eu estou falando por dia. Então eu vou colocar aqui, ó, 50%, 2/2/2015 a 10/10/2017. Essa opção aqui, horas extras por dia, é excelente para quando o reclamante ele está reclamando hora extra de segunda a sexta ou de segunda a sábado, tá? Então, ó, eu vou falar aqui que ele está falando que ele fazia 2 horas extras por dia. Aí eu venho aqui, mando avançar, o sistema já conta os dias úteis de cada mês, multiplica por 2 horas e já coloca aqui, tá vendo, na planilha. Eu vou alterar os dados para ensinar um macetinho para vocês, tá? Dentro dessa opção, ó, horas extras por dia, marco todos os reflexos, eu coloco aqui 50% e o período 2/2/2015 a 10/10/2017, 2 horas extras por dia. Lembra que eu falei que é excelente para calcular a hora extra de segunda a sexta ou de segunda a sábado, mas dá pra gente calcular os domingos também. Olha bem isso aqui. Se eu fizer isso daqui, ele também vai contar os dias úteis de cada mês e vai multiplicar por 2 horas. Mas vamos falar que o reclamante está falando que ele trabalhava 2 domingos, 8 horas por domingo. Então, sendo 2, eu coloco qualquer coisa aqui, ó, qualquer coisa, só para ele avançar. Então, olha bem, se ele está falando que ele trabalhava 2 domingos, 8 horas por domingo, vai dar 16 horas no mês, certo? Aí eu clico em avançar. Ele vai lá e me calcula tudo, só que quando chegar aqui, ó, os 50% dá certo. No 100% eu venho aqui, ó, e edito 2 domingos. Tá vendo? O sistema é aberto, então existem essas possibilidades, tá? Vamos lá avançar. Periculosidade, gente, isso aqui não tem como errar. Periculosidade, 30% e o período 2/2/2015 a 10/10/2017. Ele já fala aqui que vai importar o valor da periculosidade para somar com o salário para cobrar as horas extras. Clique em avançar. Ele já pegou lá os 30% do salário.
Eu clico em avançar. Adicional noturno. Ele pergunta aqui, né, ó, com reflexo ou só reflexo? Por mês ou por dia? Vamos deixar por dia. Informar as horas pagas em valores monetários. Se eu tiver que descontar horas pagas de adicional noturno e eu colocar sim, eu desconto pelo número de horas. E não, eu desconto pelo sim é pelo valor e não é pelo número. Isso aqui quase nunca se desconta, né? E aqui ele pergunta, adicional noturno calculado de forma reduzida? Sim. Vou marcar aqui já todos os reflexos. E ele pergunta aqui se eu quero calcular o adicional noturno de segunda a sexta, de segunda a sábado ou de sábado de segunda a domingo. Vamos falar que é de segunda a sábado. Aí venho, coloco 20% e o período 2/2 de 2015 a 10/10 de 2017. Quantidade de horas por dia. Quantas horas de adicional noturno ele fazia por dia? Sabemos que o adicional noturno começa às 2 horas e vai até às 5 da manhã, né? Vamos falar aqui que ele fazia 5 horas de adicional noturno. Ele trabalhava das 22 horas às 3 horas da manhã. Então coloca aqui 5 horas. Ele já fala que vai importar também lá para calcular a hora extra e intervalo de refeição se tivesse lá, né? E eu só clico em avançar, ele já vai fazer toda a matemática de 5 horas e me jogar na planilha lá. Tudo bem? Adicional noturno, facinho de fazer, não tem como errar também, gente. As maiores dificuldades em qualquer cálculo trabalhista é as horas extras, por isso estude os cálculos de hora extra. Ó, o FGTS, como nós já marcamos lá que ele foi demitido, ele já deixou marcado aqui que é para calcular o FGTS com 40%, ó, 8 mais 40. Eu só clico em avançar, o sistema já vai lá e já calcula. Explicando de novo, mas tem uns períodos, ele calculou todo o período, mas tem uns períodos, uns meses que foi recolhido. Você vem aqui e apaga os meses que foi recolhido. Simples assim. Avançar. Comissão ou gratificação ou só reflexo. Ó, vou marcar aqui. Período da comissão: 2/2 de 2015 a 10/10 de 2017. Qual que é o valor da comissão? R$150 por mês. Aí você vem aqui, marca R$150 por mês e clica em avançar. Ele já abre o formulário e já coloca mês a mês os R$150. Vamos guardar um minutinho lá. Prontinho. Mas teve meses aqui, né? Vou explicar mais uma vez. Teve 3 meses que ele ficou afastado. Ele não teve. Você não tem que apagar os 3 meses, né? Eu falo isso, eu mostro essas coisinhas porque advogados que já são meus clientes, eles me questionam. Então nos próximos vídeos eu já vou ensinando o que tem que fazer, né? Avançar. Então, gente, é isso. Vocês têm que estudar no sistema muitas horas extras. Ó, eu marquei lá incluir verba mês a mês. Por quê? Porque aqui nesse vídeo eu quero já mostrar qual que é a diferença de calcular verba, incluir verba mês a mês e incluir verba unitária. Então, ó, verba mês a mês, né? A própria frase já fala. É uma verba que eu vou ter que jogar mês a mês. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui, ó, cesta básica. Então, ele pergunta aqui, ó, com reflexo? Não, cesta básica não tem reflexo. É um valor positivo? É um valor positivo. Por quê? Porque ele me dá a possibilidade de descontar um valor negativo também, tá? A cesta básica também não tem INSS, imposto de renda. Eu clico em avançar. Tá? Eu tenho 3 campos, tá? Ó. Eu clico em avançar. Ele vai mudar de tela. Qual o valor da cesta básica? Vamos botar aqui, ó. Uma cesta básica de R$120 por mês. Aí, como eu já tinha marcado, né? Eu quero mostrar para vocês aqui que todas as opções, se eu fiz alguma coisa errada nessa opção incluir verba mês a mês aqui, ó, eu tenho que clicar nesse botãozinho aqui embaixo, ó, alterar dados. Não é no clicar voltar, é alterar dados. Aí ele volta para mim refazer a cesta básica. Ó, incluir verba mês a mês. Vamos avançar. Agora aqui já é diferente, ó, incluir verba unitária. A frase já diz tudo, unitária. 10/10 de 2017. Vamos colocar aqui, ó, decide coletivo, artigo 5. Vamos colocar aqui R$54 aí o artigo. O que podemos fazer aqui também, ó, 10/10 de 2017. Vamos falar que o salário do mês 10 não foi pago. Salário de
10 de 2017, R$ 1.500. Vamos falar também que a empresa pagou as verbas rescisórias, mas pagou errada. Nós estamos calculando a verba rescisória certa e vamos descontar o que eles pagaram. Descontar o valor pago na rescisão. Quantos que eles pagaram na rescisão? R$ 1.050. Aí eu também clico aqui, ó, em descontar, e ele vai descontar o valor pago na rescisão. Clico em avançar. Essa tela sempre demora um pouquinho porque ele já começa a fazer os cálculos, né, de todas as opções que nós marcamos. Então a próxima tela, ó, eu clico agora em efetuar cálculo. Vamos aguardar um pouquinho. Então, gente, é aquilo que eu falo para vocês. Você tem um monte de opção nos cálculos lá. A opção mais difícil de se fazer em qualquer cálculo é as horas extras. Então, vou clicar agora em listar impressões. Então, chegar lá nos vídeos, que em cada vídeo eu mostro as opções diferentes de horas extras. Assiste nas horas extras. Sabe, as outras opções não tem como errar. Insalubridade é marcar a porcentagem 20, 10, 20 ou 40 e o período e calcular. Vou clicar agora no botão iniciar. Periculosidade é colocar 30% e o período o sistema faz sozinho. Comissão e gratificação é você colocar o período e falar quantos meses, quanto que ele ganhava por mês de comissão. Ó, vamos esperar o resultado. Está aqui, ó, o cálculo inicial trabalhista, prontinho, discriminadinho, bonitinho, tá? Aqui embaixo, só para mostrar para vocês, ó, descontando, ó, o valor pago na rescisão. Aí vamos fechar, né? Cláudia Tosse, vamos lá. Então, consultar cálculo. Explicando mais uma vez, está aqui. Se eu precisar refazer alguma coisa no cálculo da Cláudia Tosse, eu não preciso começar outro cálculo, gente. Eu só clico aqui, ó, em alterar. Ah, eu esqueci que não era para mim calcular periculosidade, era para mim calcular insalubridade. Você vem aqui, desmarca, repassa ele e termina o cálculo. Tá bom? Obrigado aí pela atenção de todos.